Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, antes de tudo, nós somos máquinas de colheita e de interpretação de dados. O que eu quero dizer com isso? É que a nossa constituição biológica, ela foi feita para absorver as informações que são emitidas pelos objetos e pelos fenômenos e depois de absorver essas informações, traduzir essas informações. Só que, isso é muito importante que nós entendamos, o que nós colhemos das coisas não são as coisas mesmas, nem a informação total das coisas. Mas o que nós colhemos são apenas os dados que estão disponíveis para nós, que nós podemos colher naquele momento, dependendo da perspectiva que nós estamos observando. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vejo um livro em cima de uma mesa. Só que o livro está virado com a capa para baixo. Então, quando eu olho esse livro, eu chego numa sala, olho o livro virado com a capa para baixo em cima da mesa, eu olho e falo, é um livro. Só que eu não posso dizer, se eu não conheço esse livro, quem é o autor, qual é o título do livro. Ou seja, eu não tenho a informação completa sobre aquele objeto. Quando eu bati o olho naquele livro, a informação que eu recebi dele não foi total, não foi completa, foi apenas parte. Foi uma informação que me possibilitou saber que é um livro, mas não mais que isso. Só quando eu tomo o livro nas mãos e viro ele, e aí eu recebo outras informações desse livro, é que eu posso dizer de quem é o livro, quem escreveu aquele livro, qual é o título da obra. Se eu folhear, eu posso dizer quantas páginas tem, esse tipo de coisa. Então, veja, num primeiro momento, as informações que eu tinha eram apenas que se tratava de um livro, porque era aquilo que havia sido me dado pelo objeto, segundo a perspectiva, de acordo com a perspectiva que eu tinha naquele momento. Isso acontece por quê? Porque a nossa percepção só tem contato com a impressão, com as impressões das coisas, com os sinais, com as informações sobre elas que estão disponíveis para nós naquele momento e sobre aquela perspectiva. Então, aquilo que nós vemos, que nós tocamos, que nós cheiramos, que nós ouvimos, é apenas aquela parte dos fenômenos que se mostram para nós. E esses dados, considerados em si mesmos, nem sempre vão ser capazes de nos informar o que as coisas realmente são. Então veja, pense comigo. Bom, a gente só assimila os dados que estão disponíveis para nós, as impressões dos objetos, ótimo. Só que, mesmo assim, mesmo assimilando apenas parte das coisas, nós sabemos dizer o que essas coisas são. É ou não é? Então, por exemplo, eu estou passeando num jardim. Então, vamos dizer que eu estou passeando, pensativo, olhando para o chão, e de repente eu avisto o tronco de uma árvore. Bom, eu sei, mesmo avistando só o tronco da árvore, só o pé da árvore ali, eu sei que aquilo ali é uma árvore. Então o que eu quero dizer é que, mesmo tendo, nesse caso, dados parciais sobre o objeto ali, sobre o fenômeno, eu consigo dizer o que é muitas das coisas que eu vejo. E mesmo vendo só parte das coisas, ainda assim, o mundo não nos é um amontoado de dados sem sentidos e fragmentários. Não é assim que nós vemos o mundo. Mesmo, olha que coisa, mesmo nós assimilando apenas as impressões das coisas pelos dados dos sentidos, pelos órgãos dos sentidos, ainda assim nós temos uma noção de unidade, de harmonia e de inteireza das coisas. Aí eu pergunto, e é isso que eu quero que vocês pensem, como nós então sabemos tudo isso? Como nós sabemos das coisas mesmo só captando parte delas? Bom, é aí que entra a nossa inteligência. Aí é que ela vai trabalhar. Porque se a nossa percepção só nos dá as informações parciais das coisas,
A inteligência é que entra e vai completar esses dados, fornecendo o sentido inteiro do fenômeno. Então eu vejo só o pé da árvore, minha inteligência já fala assim, ó, aqui tem uma árvore. Eu vejo o livro e apesar de não ver o livro completo, eu falo, é um livro. E isso vai acontecer o tempo todo na nossa experiência. E como que a inteligência vai fazer isso? Ela vai fazer uso da memória, ela vai fazer uso do raciocínio, ela vai fazer uso das abstrações, e com isso ela vai ajustando os dados sensoriais e vai nos dando a informação correta sobre aqueles dados. Então, por exemplo, se eu entro numa sala e vejo uma xícara, né? Vejo uma xícara sobre a mesa. Só que eu não vejo a xícara inteira, eu só vejo ela de frente. E aí eu olho para ela e falo assim, bom, trata-se de um copo, né? Mas quando eu me aproximo e olho do outro lado, aí eu percebo que não, e tem uma alça ali, que configura então não mais um copo, mas uma xícara. Então é uma xícara que eu estou vendo agora. Bom, eu em primeiro momento olhei, parecia um copo, quando eu tive acesso aos outros dados, eu vi que era uma xícara, porque tinha uma alça. Bom, vamos dizer que no dia seguinte eu entro e olho para a mesma xícara na mesma posição, sem ter acesso ali imediatamente à alça do outro lado. Bom, na segunda vez que eu vejo essa xícara, eu já sei que é uma xícara. Por quê? Porque na minha memória já está a imagem da xícara inteira, que estava ali no mesmo lugar. Então, o que a minha inteligência está fazendo nesse momento? Apesar dos dados do sentido só me darem a informação parcial, a minha inteligência, fazendo uso da memória, fazendo uso do raciocínio, da abstração, ela completa esses dados e fala, olha, apesar de parecer aí um copo, na verdade é uma xícara, basta você acessar aí na sua memória que você vai ver. A mesma coisa a árvore. Por eu já ter visto outras árvores, ou talvez até aquela mesma árvore, bastou eu olhar o pé, a base da árvore, e ainda aí a minha inteligência fala, ó, você não está vendo a árvore inteira, teus dados do sentido não estão absorvendo essa informação, mas já está aí na sua memória. Então, eu completo para você e você vai ver, vai saber que aí tem uma árvore. Claro que isso muitas vezes tem equívocos que vão ser corrigidos, né? Pode ser que alguém tenha trocado, por exemplo, a xícara por uma idêntica, só que sem alça, e aí já não configura uma xícara como a outra. Só que aí eu vou corrigir. Mas em geral, de maneira geral, é isso que a inteligência vai fazendo, ela vai acertando essas percepções. Um caso clássico, que em todos os livros de filosofia tem, é o caso das linhas paralelas, né? Se você traça duas linhas paralelas assim, no horizonte, o que os nossos sentidos vão nos informar? Oh, as linhas estão se tocando. Porém, nós sabemos que essas linhas não estão se tocando. Mas a gente sabe, não por aquilo que a gente está vendo, não pelo aquilo que os nossos sentidos estão nos falando, mas pela nossa inteligência, pela nossa razão. A nossa razão diz, não se tocam. As linhas não se tocam. Bom, mas como é que nós sabemos isso? Nós sabemos que nós ou aprendemos, né, porque alguém nos ensinou, ou porque nós tivemos a experiência, porque nós fizemos algum tipo de cálculo, ou porque nós guardamos na memória, seja como for, nós aprendemos que as linhas paralelas não se tocam. Então, por mais que os nossos sentidos estejam nos dizendo, elas estão se tocando, a sua inteligência corrige isso, fala, não, tá errado. Elas não se tocam. Entende? Então, a inteligência faz esse trabalho. É igual quando você coloca um pedaço de pau na água, quando você olha assim, parece que ele está quebrado, né? Parece que ele forma um L assim. Mas não é. Você sabe que não é, mas quem sabe? A sua inteligência. Então, você percebe com esses exemplos que a nossa inteligência é o quê? A senhora do conhecimento. É ela que vai dar a palavra final em relação ao conhecimento. Claro, conhecimento pode iniciar-se pelos sentidos, eles podem ser imprescindíveis e são, só que é certo que a determinação decisiva sobre aquilo que nós estamos observando é da inteligência. Ela que vai ou confirmar os dados do sentido, ela que vai ou completar esses dados ou corrigir a informação tomada pela percepção. Por isso se diz que a liberdade humana ela só pode ser alcançada pela razão.
Por quê? Porque é a razão que nos permite superar a imposição dos dados imediatos da experiência. E se ela supera essa imposição, ela vai nos ajudar a transcender essas sensações. E a partir do momento que a gente transcende, a gente já não é mais guiado pelas impressões. Já não vira uma imposição. Ah, você teve essa impressão, então é isso. Então você está sendo totalmente guiado pelos dados externos. Não, você tem a inteligência atuando para fazer os ajustes necessários em relação a essas informações que você recebeu. Então, a partir disso, do uso da inteligência, o que nós fazemos? Nós ajustamos o nosso conhecimento para que ele reflita não somente aquilo que a gente percebe, mas reflita exatamente o que as coisas são. Então, esse é o verdadeiro papel da nossa inteligência. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.